Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca da súmula 284 da TNU, que unificou o entendimento acerca do direito previdenciário. Para a gente explicar efetivamente o que diz essa súmula e qual é a boa notícia, é importante a gente descrever aqui um exemplo, né? Inclusive foi objeto de outros vídeos aqui do nosso canal e também é objeto de muitas perguntas também, tanto no nosso canal aqui no YouTube, como também no nosso Instagram. A situação é a seguinte: vamos imaginar que uma pessoa receba pensão por morte. Vamos imaginar também que essa pessoa seja deficiente, né? Tenha uma deficiência, não consiga andar, por exemplo, ou tenha qualquer outro tipo de deficiência, né? Assim considerada pela legislação. Vamos imaginar que, neste exemplo, essa pessoa com deficiência, ela acaba dividindo uma pensão por morte com outros dependentes. Como a gente já falou aqui no nosso canal também, em outras dezenas de vídeos, a pensão por morte ela é dividida, né? Quando um segurado vem a falecer e tem ali, por exemplo, esposa e filhos, essa pensão por morte ela é rateada, ou seja, ela é dividida em partes iguais. Também já falamos, inclusive deixamos bastante claro aqui, que pela instrução normativa, inclusive deixou isso bem claro, 128 de 2022, a pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo. Porém, o salário mínimo, quando ele é dividido com várias pessoas, acaba que ele pode ser inferior ao salário mínimo, né? Então, vamos imaginar que um segurado falecido venha a ter deixado uma pensão por morte no valor de um salário mínimo tão somente. E esse salário mínimo ainda é dividido com o filho maior, que seja incapaz, que tenha alguma deficiência, como o exemplo que eu acabei de falar, e com a viúva. Então, veja, é dividido um valor de pensão por morte de um salário mínimo que é dividido em duas partes iguais. Com isso, sempre surge a dúvida, e eu vou utilizar esse exemplo que eu falei no começo do vídeo, de uma pessoa que recebe a pensão por morte, porém ela tem uma deficiência, ela tem uma incapacidade laboral. Sempre existe a dúvida de que eu posso abrir mão dessa pensão por morte, dessa cota parte de pensão por morte, para poder pleitear um BPC, que é o famoso LOAS, né? Quais são os requisitos primordiais para o LOAS, né? Num caso como esse? A deficiência, efetivamente, né? A incapacidade para o trabalho e o estado de miserabilidade, que a lei determina e pode ser flexibilizado, mas a lei estipula ali 1/4 do salário mínimo per capita, né? Por pessoa do grupo familiar, das pessoas que moram na mesma unidade familiar. Então, vamos imaginar nesta situação em que essa pessoa com deficiência se enquadra na possibilidade de receber um BPC, na possibilidade de receber um LOAS. Então, efetivamente, existia a dúvida acerca da possibilidade dessa pessoa renunciar a essa cota parte de uma pensão por morte para receber o LOAS, porque nesta situação específica ele é mais benéfico. Isso, na verdade, a gente já vinha defendendo essa possibilidade há muito tempo, diante do que diz a lei previdenciária, no sentido de que o segurado deve sempre optar pelo melhor benefício. Ocorre que agora a TNU, através da súmula 284, confirmou essa possibilidade. Então, existindo a possibilidade desta pessoa deficiente, por exemplo, nesse exemplo, em mudar o seu benefício de pensão por morte para um BPC, lembrando sempre que eles não podem ser cumulados, deve haver sempre uma escolha entre um e outro, ele pode, né, mediante esse entendimento da súmula 284, renunciar à pensão por morte, à sua cota parte da pensão por morte, e optar pelo BPC. Essa é uma novidade importantíssima. Essa é uma decisão bastante justa, essa é uma sedimentação de um entendimento bastante justo, bastante lógico, porque a própria legislação previdenciária já estipulava essa possibilidade do segurado sempre optar pelo melhor benefício, e com relação a essa dualidade entre pensão por morte e o BPC, o famoso e conhecido LOAS, não poderia ser diferente. Então, houve uma sedimentação nesse ponto, o que implica, no nosso ver, uma possibilidade
dessa pessoa que tem direito a esse BPC de entrar com pedido administrativo perante a Previdência Social, perante o INSS, e poder, naquele momento em que for estipulado o valor, ele poder renunciar à pensão por morte, a sua cota parte da pensão por morte. Então, havendo dúvida, obviamente que é fundamental que se faça sempre esses cálculos, que se faça sempre o comparativo, que tenha sempre em mente acerca das possibilidades, acerca do cumprimento dos requisitos para recebimento do BPC e sempre faça uma comparação em termos de valores, né? O quanto seria o BPC? O BPC a gente sabe que é sempre um salário mínimo, então só valeria a pena você renunciar a uma pensão por morte se essa pensão por morte for, obviamente, menor que um salário mínimo. Lembrando também que deve ser colocado nesse cálculo, nesse comparativo, que a cota parte, a pensão por morte, tem 13º salário, enquanto o BPC, o LOAS, não tem 13º. Então, é importante fazer este cálculo, mas quase sempre a pessoa vai acabar optando, sendo o BPC maior, em ficar com esse benefício, né? Com esse benefício assistencial. Então, é fundamental fazer esses comparativos. Obviamente que se a pessoa recebe mais que um salário mínimo da sua cota parte da pensão por morte, jamais valeria a pena ela optar e pleitear um BPC, um LOAS. Então, esse cálculo, essa renúncia só faria sentido se a pensão por morte for efetivamente menor do que um salário mínimo. Sendo maior, não há sentido, não há lógica, não faz sentido a pessoa ingressar com essa possibilidade, com esse pedido frente à Previdência Social. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa pelo direito previdenciário, a gente pede para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, nos siga também no Instagram e visite sempre nosso site. Nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.